Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo para vocês. Estou aqui de volta mais uma vez com um vídeo e hoje é sobre Bullet Journal. Nós amamos Bullet Journal. Se você ainda não conhece esse método de organização, eu quero te apresentar nesse vídeo uma forma bem minimalista de fazer o seu Bullet Journal. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o Bullet Journal é para ser aquele caderno todo enfeitado, decorado, como o meu bullet que vocês acompanharam no ano passado, né? Os vídeos que eu fiz sobre ele, algumas fotos que eu postei no Instagram das semanas que eu fazia. Ele era um bullet mais elaborado, meu bullet pessoal. E tinha um profissional também que era um bullet mais com a tendência a ser minimalista, né? E hoje o bullet que eu trago para vocês não é o meu bullet que eu vou usar esse ano ainda, tá? Esse bullet aqui eu resolvi fazer pro meu filho. Ele falou para mim assim: mãe, eu quero uma agenda. Que ele também gosta de ter um caderninho ali para suas anotações, uma agenda para anotar prova, fazer os rabiscos dele de desenho e tudo mais. E eu falei assim: filho, vamos fazer um bullet journal? Ele, mas eu não gosto disso, eu não dou pra isso, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Filho, mas não, eu falei pra ele assim: filho, não precisa ser decorado, vamos fazer um bullet minimalista com espaço somente para aquilo que você vai precisar nesse ano. Então, essa é a proposta do bullet dele. Então, a gente comprou para ele ganhou esse caderninho aqui da tia. E ele gosta muito de raposa, então por isso que pegou essa estampa para ele. Se ele quiser também, ele pode colocar uma outra estampa aqui na frente. A gente faz encadernação. Aqui tem os dados dele e aqui esse primeiro espaço está para ele desenhar 2021 com as letras japonesas. Ele gosta muito dessas coisas japonesas, de Japão, tem estudado um pouco sobre isso. Então eu falei assim para ele, ó, vamos colocar algumas coisas aí do Japão que você gosta, das letras japonesas que ele está sempre estudando. Então eu vou mostrar para vocês, eu já fiz um esboço de como vão ser os 3 primeiros meses dele. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês de uma forma mais acelerada no vídeo. Vou fazendo aqui aos poucos, mas nós vamos acelerar o vídeo e vocês vão ver no final como que vai ficar os 3 primeiros meses desse bullet aqui, que tem uma tendência a ser mais minimalista. Então bora pro vídeo? Mãos à obra! Então, aqui para começar, nós vamos fazer um planejamento anual. Então, eu dividi aqui em 2 partes. Então, aqui nós vamos ter o calendário dos meses de janeiro até junho. E aqui nessa segunda parte, de julho até dezembro. Então, nesse calendário aqui que eu já esbocei, depois eu vou fazer ele todo com caneta preta. No caso, como esse é um caderno de gramatura 56, então ele tende a, dependendo da caneta que a gente usar, transferir. Então, eu dei optei por usar as canetas Nankin, da Uniball, e vou usar também essa Bic Crystal Ultra Fine, porque alguns traços vão precisar ser mais fininhos, então vou estar usando essas 2 canetas aqui. Borracha para apagar o esboço de lápis que eu já fiz e a régua para eu manter os traços aqui. Alguns traços eu fiz só para ter uma direção, mas nem todos vão ser tracejados mesmo com a régua. Alguns vão ficar sem o traço mesmo. Então, bora lá para o planejamento anual. Agora aqui nós vamos para o planejamento mensal. Então aqui eu vou colocar o calendário do mês de janeiro. Então aqui nós temos o planejamento mensal. Então aqui o calendário de janeiro, onde eu tô marcando em vermelho, é onde tem os feriados. Então, sempre que eu marquei em vermelho é os feriados.
e aqui os dias do mês. Então, se ele tiver algum compromisso para colocar ali na semana, ele vai estar colocando aqui primeiro, e quando ele for fazer a semana, ele já pode colocar. Como no caso dele já vai ficar tudo pronto, então ele já pode, quando ele for montar aqui, ou colocar primeiro aqui e depois, posteriormente, passar para lá. E agora nós vamos aqui para as primeiras semanas de janeiro. Então, aqui vai ser o calendário semanal. Mensal, né? Por semana. E aqui ficou uma página em branco para ele colocar uma arte, uma inspiração que ele tiver aí no período desse mês. E aqui nós passamos para fevereiro. Então, ele escreveu o título do mês com as letras japonesas, né? Japonês. E aqui nós vamos para o calendário do mês de fevereiro. E aqui, como a previsão de início das aulas está para fevereiro, né? Então, aqui a gente já deixou espaço para um quadro de horários. Então, aqui deixei o espaço e vou deixar esse espaço em branco para se ele tiver algum curso, algo extra que a gente ainda não sabe e não está definido se vai conseguir, se não vai conseguir. Então, vou deixar esse espaço aqui para que ele possa fazer essas anotações posteriormente. Então, como aqui ainda não tá certo, a gente não sabe ainda quais são os seus horários deles, quais vão ser as disciplinas, o período certinho que ele vai estudar, então não vou completar o quadro aqui, porque a gente tá esperando. A gente... Então, aqui, como a gente não sabe como vai ser os horários dele, não tá definido ainda qual que é o período que ele vai estar frequentando a escola, então vai ficar assim incompleto para quando a gente tiver definido essa informação, aumenta mais o quadro ou para por aqui. E aqui nós deixamos um espaço para que possa ser anotada as provas. Então, vai ficar um espaço para disciplina, a data da prova, o assunto que vai cair na prova e depois, quando houver a correção, a nota da prova. Aqui, este espaço também é para provas, tá? Então, vai ficar 2 páginas para provas e aqui para trabalhos. Então, aqui tem espaço para pôr a disciplina, a data do trabalho, o assunto, quem são os membros que vão fazer aquele trabalho, se, por exemplo, for um trabalho em grupo, e aqui a nota do trabalho. E aqui nós temos a primeira semana de fevereiro. Aqui o espaço em branco no final do mês, para ele poder fazer um esboço de alguma arte, de algum desenho. E aqui, março. Então, aqui nós temos novamente o calendário do mês.
Agora eu vou esperar secar a caneta esferográfica para que eu possa apagar todo o esboço que foi feito de lápis e depois eu volto mostrando para vocês como ficou tudo. Ele organizadinho, apagado tudo aqui, escrito que a gente vai escrever ainda com letra japonesa e aí mostro o resultado final para vocês. Até daqui a pouco. Bullet Journal minimalista finalizado, apaguei todo o esboço que tinha de lápis e agora vou mostrar para vocês como ele ficou. Acabei de fazer uns ajustes que eu não tinha feito ainda, então lembra que aqui eu falei que ele ia escrever 2021 com as letras japonesas. Na verdade, eu não sei se tudo isso aqui é só 2021, tô achando que deve ter mais alguma coisa escrita, depois vou perguntar para eles e coloco aqui para vocês. Então, aqui nós temos o planejamento anual. Lembra que no começo estava todo tracejado aqui, então ele escreveu o nome dos meses com a letra japonesa e aqui eu desenhei os calendários dos meses aqui de janeiro a março e aqui de abril a junho. Aí aqui de julho a setembro e aqui de outubro a dezembro. Então, o planejamento anual é o quê? Como o Bullet Journal é um método de organização que a gente vai fazendo por partes, que nem vocês lembram que eu falei que eu fiz aqui de janeiro a março. Então, se ele gostar do método, achar bacana, se identificar, quiser continuar usando, daí a gente vai fazer de abril a junho e assim por diante. Então, vamos supor, quando ele for fazer lá de abril a julho, a gente vai ver aqui. Então, vamos supor que ele sabe que ele vai ter compromissos aqui de abril a junho. Então, aquela página ainda não está pronta, como numa agenda. Então, ele já vai colocar aqui, vamos supor, vou iniciar um curso em abril. Vamos supor aqui, curso de japonês. Ah, em maio eu vou fazer o quê? Ah, em maio tem uma viagem, tem um passeio, tem um encontro. Aí ele já deixa agendado aqui. Quando ele for fazer o planejamento, né, o monthly spread e as weekly spreads daqueles meses que ele já sabe que ele tem um compromisso, ele vai olhar aqui, né, vai fazer a semana lá, vai ver o que ele tem de compromisso naquela semana e vai passar para aquela semana para que seja mais fácil para ele se lembrar. Ou faz ali na abertura do mês, ou faz ali já na semana que é daquele evento lá. Então, para ficar mais fácil para ele lembrar. Então, aqui o planejamento mensal, aqui a abertura de janeiro. Eu coloquei aqui no caso do bullet dele, eu coloquei o controle de hábitos de duas formas. Então, em janeiro eu abri assim, num quadro só o mês todo. Então, aqui ele vai colocar os hábitos que ele vai rastrear, são 4. O calendário do mês para ele se guiar e aqui um espaço para que ele coloque os eventos. Então, vamos supor, se ele já tem aqui, vamos supor, início da aula de bateria, foi agora dia 8 de... vai ser agora dia 8 de janeiro, então ele já coloca aqui, início da aula de bateria, no próximo mês, início das aulas, início de algum curso, então agora ele vai passar aqui, para quando for fazer a semana, ele não precisar voltar aqui. Pode voltar se quiser para consultar o que ele tem, mas aqui já tá, como ele vai estar mexendo mais aqui agora nessa parte do caderno, do bullet, ele já tem tudo aqui, não precisa ficar voltando lá. E se tiver mais coisas para colocar que surgiram aqui durante esse finalzinho do mês, ele já vai colocando aqui no decorrer do mês. E conforme for fazendo nas semanas, ele vai colocando. No caso dele, já vai poder colocar, porque ele tem 3 meses pronto aqui. Então, assim ficou o calendáriozinho, lembra que estava tudo tracejado? Então, aqui é a primeira semana de janeiro, como o dele tá começando junto com o ano, então aqui ficou só 2 dias, né? Se fosse de dezembro em diante, daí teria a semana inteira, mas como ele tá começando agora, então aqui nessa semana ficaram só 2 dias. E como em janeiro a gente não tem muito compromisso, então eu fiz as semanas dele de janeiro numa folha só, então ficaram menos linhas. Mas quando eu sei que começar mais atividades, aí eu aumentei a quantidade de linhas. Então janeiro ficou tudo assim, uma semana por folha. Aí sempre o calendarinho, quando tiver naquela semana, por exemplo, de 10 a 16, ele vai vir aqui com o marca-texto, marcar aqui essa linha para ele saber que é nessa semana aqui do mês que ele tá. E aqui, lembra que eu falei, eu vou deixar uma página em branco no final de cada mês, para que ele possa fazer alguma anotação, algum desenho, como ele gosta de desenhar. Eu tive essa ideia de deixar esse espaço para ele, ou fazer qualquer outra coisa que seja do interesse dele.
Aqui a abertura de fevereiro, ele escreveu o mês de fevereiro aqui em japonês, me pediu para mim escrever também aqui com a minha letra o nome, né, em português do mês. E aqui eu falei, filho, coloca dei essa ideia para ele treinando o japonês, né, a escrita japonesa. Então eu falei, coloca esse feriado aqui em japonês, né, então aqui é o feriado do carnaval, 16 de fevereiro, carnaval. Aí aqui esse espaço em branco fica para ele se ele quiser colocar mais alguma coisa. E aqui, novamente, ele vai colocar todo o planejamento daquele mês. Aqui o horário de aulas, lembra que eu falei para vocês, eu ia parar por aqui, quando iniciasse as aulas a gente ainda não tá definido para qual escola que ele vai, então qual vai ser o cronograma de aulas, então deixei esse espaço para que se surgissem cursos ou tivesse um quadro maior de aulas, né, então ele poder aumentar aqui. Aqui ficou o quadro onde ele vai anotar as provas. Este aqui também é para as provas, mas eu deixei incompleto, porque se muda, né? Pode ser que mude alguma coisa aí dos nossos planos, dos nossos projetos. Aí, se ele precisar para alguma outra coisa, fica espaço. Senão, vai continuar sendo para a prova. Aqui para os trabalhos, né? Então, eu deixei um espaço maior aqui, né? Aqui nas provas foi só uma linha, né? Uma linha para cada prova. E aqui para os trabalhos eu acabei deixando um espaço maior, principalmente por conta de, se o trabalho for em grupo, ter que colocar o nome de várias pessoas aqui. E aqui está o mês, e neste mês em diante, os meses de fevereiro e abril, eu coloquei o hábito para ele rastrear por semana. Então, ele vai rastrear, aqui tem uma semana, então ele vai rastrear o hábito aqui por semana. Ele vai escrever aqui quais são os hábitos que ele vai rastrear, e aí o dia que ele fizer aquilo lá, ou quanto que ele fizer, ele vai estar anotando aqui, para ele ter um controle. Então, fevereiro ficou assim, e eu resolvi fazer de uma forma, assim, muito à disposição, né? Eu no meu bullet eu costumo variar, às vezes eu faço em quadros, às vezes eu uso algum outro tipo de papel para separar os quadros de como vai dispor a semana. Às vezes eu faço assim só em linhas, né? Mas geralmente eu fecho quadros, né? Que eu chamo de esqueleto, né, da semana. Então, para os 3 meses dele, eu procurei fazer muito parecido, e aí, se ele achar interessante, nos próximos 3 meses, daí eu mudo, pode ser que eu feche, né, mas a gente vai manter a linha desse bullet dele, que caso ele queira manter aí o hábito de fazer o bullet journal, a gente vai manter assim numa linha minimalista. Tá, ok? E março ficou assim também, ficou um espaço em branco aqui, para caso ele queira fazer algo dele, né? Aqui tá o mês, aqui, eu não sei que ele anotou aqui, eu acho que é o aniversário dele, porque em março não tem, eu esqueci de pôr o resto dos dias aqui, que eu copiei do calendário de fevereiro, né? Que é praticamente igual, então vamos terminar de pôr aqui, 29... 30 e 31, março vai até 31. Então, eu acho que aqui ele deve ter anotado o aniversário dele. Depois vou perguntar pra ele. E aqui ele vai colocar, dispor aquilo de compromisso que ele tiver no mês. Então, ficou o mês aqui bem parecidinho. Então, tirado todo o esboço de lápis, né, já ficou uma visão mais bacana, né, pra se ver. Eu gostei muito do resultado. Achei que ficou muito bonitinho, muito fofinho e minimalista, né? Então, se a pessoa não tem desculpa, né? Eu vejo, assim, o hábito da gente sentar para fazer um bullet um tempo, assim, que a gente acaba refletindo, pensando, né? Vem outras ideias na mente. Então, para mim, é uma forma de relaxar. Por isso que, com muito prazer, eu falei para ele assim, se quiser, eu monto para você. Se ele quiser, a partir do mês de abril em diante, ele mesmo montar, porque ele já tem uma referência aqui, né, de tudo que ele precisa pôr, vai ficar a critério dele. Mas se ele não quiser, eu faço para ele e mostro para vocês como vai ficando aí no decorrer do tempo. Eu achei muito bacana, espero que vocês gostem dessa proposta. Aqui eu usei as canetas Nanquim, né, da Uniball, a Unipin, né, então eu usei a 05, onde precisava de uma escrita mais fina, né, como eu tinha feito o desenho aqui, a grade, né, com os quadradinhos aqui, então para não sair muito fora eu usei a 005, né, 0.05, usei também a 0.2, a 0.1 e a 0.8 e a 1.0 também. Acho que eu tirei ela daqui agora. Então, tem lugar que tá
a letra um pouco mais grossinha, onde precisava mais fininho, né? Eu usei aí nesses tamanhos variados. Aqui, por exemplo, foi a 8, 0,8. Aqui foi a 0,2. E teve algum lugar aqui que eu usei a 1,0 também. Onde eu fiz de vermelho, né? Que eu marquei os feriados, eu marquei em vermelho. Eu experimentei essa Bic Intensity, que ele ganhou ontem da tia. Ele ganhou essa Bic Intensity, eu não tinha vermelho. E aí eu experimentei e eu gostei muito do resultado, porque ela transferiu muito pouco. Se vocês podem observar, não sei se vai dar pra ver, ficou assim um sombreadinho bem de leve. Algumas outras marcas que eu tenho, elas transferem muito nesse papel, que tem uma gramatura muito baixa. Então, a gente fica limitado aí no bullet para usar determinados tipos de caneta, porque muitas transferem, e inclusive algumas esferográficas eu tive experiência de transpassar. Em alguns lugares, assim, para economizar as minhas canetas nanquim, né, porque elas são um valor um pouco mais elevado, então esses traços aqui eu fiz tudo onde eu precisei traçar linhas, eu usei essa Bic Crystal Ultra Fine. Ela não transferiu, porém, em alguns momentos, a não ser onde eu passei muito forte, eu já falei pra vocês que eu tenho uma pegada bem forte, né? Então, aonde eu passei várias vezes com mais força, ela sombreou um pouquinho, mas foi bem pouquinho, mas eu percebi em alguns momentos que ela soltou uns farelos. Então, teve uns lugares que ficou umas manchinhas que ela meio que deu uma esfarelada, assim, na hora de passar a régua, ficou uns pontinhos assim que eu não consegui tirar. Em alguns lugares onde eu precisei usar o corretivo, eu usei o corretivo em fita da CAS. Tenho experimentado esse aqui, gostei também dele. Eu gosto muito do da Jocaroff e experimentei esse aqui da CAS, eu gostei também. A caneta tipo nanquim ou essas, tipo fine, né? Elas não são muito boas de se usar em cima do corretivo. Você corre o risco de arrancar o corretivo ou estragar a ponta da caneta. Mas se fizer bem de levinho, dá pra fazer. Mas eu prefiro passar a esferográfica em cima. Eu tento fazer um traço fino, mais leve, para ficar com a mesma espessura quando eu usei a caneta nanquim e preciso corrigir por cima. Mas onde, como eu sou muito detalhista, onde eu precisei passar o corretivo e eu não gosto de deixar a linha ali falhada, né? Então, eu pego e passo... Eu gosto de usar... Gosto de continuar a linha, né? Aqui não tá em cinza, né? Mas teve lugar que eu precisei passar em cinza, então, onde eu precisei usar a cinza, que eu usei a Fine, eu usei essa da Stabilo, e usei essa aqui é a 94, Stabilo Point 88, 94, e usei também a esferográfica dessa Faber-Castell Trilux. Eu adoro para tampar essas linhas aqui. Então, onde eu precisei repassar a esferográfica, porque eu tive que apagar a linha, aí eu acabei fazendo assim, ó, ficou tão perfeito, agora não tô nem achando pra mostrar pra vocês. Mas eu passei sim, e passei foi com esta aqui, ficou muito bom o resultado. Então, são essas as canetas, assim ficou o bullet minimalista do meu filhote. Espero que vocês apreciem, compartilhem com quem vocês sabem que gosta. Se vocês fizerem o bullet journal, me marca nas redes sociais, compartilha aí pra gente poder ver que vocês estão seguindo, acompanhando, tendo-nos como referência de tudo aquilo que nós temos trago para vocês aqui no canal e lá no Instagram também. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que eu ando postando aqui no canal do YouTube. Compartilhe com todos os seus amigos e amigas que você sabe que gosta desse universo de bullet journal, agenda, papelaria fofa, Bible journaling, e vem conosco aí nessa caminhada aí. Me siga também no meu Instagram, Fofurices da Lizzy. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!